Os supergrupos de rock são algo super comuns. Temos diversos exemplos de sucesso, como Emerson, Lake and Palmer, Crosby, Stills and Nash, Cream. E no final dos anos 80, o Bob Dylan se via em um declínio de sua carreira, lançando álbuns que decepcionaram um pouco seu público, como Knock It Out Loaded e Down in the Groove. George Harrison ainda estava voltando aos poucos para a música nessa época, já não fazia shows desde 74 e seus últimos álbuns não haviam sido de grande efeito. Tom Petty ainda experimentava o gostinho do sucesso, mas agora se via um pouco preso em sucessos passados. Mesmo assim, conseguiu fazer uma turnê com seu ídolo Bob Dylan e, apesar de um fraco sucesso crítico, seus discos ainda vendiam. Jeff Lynne se via cada vez mais na cadeira de produtor para outros artistas, depois da falência de sua banda, a Electric Light Orchestra, mas sem nenhum grande sucesso. Roy Orbison se via esquecido nos Estados Unidos. Seus álbuns em compilação estavam nos charts de países mais periféricos, e mesmo entrando no Rock and Roll Hall of Fame, ele ainda se via esquecido pelo grande público. Bem, tudo isso que contei foi antes do que se tornou um dos maiores supergrupos da história, os Traveling Wilburys. Durante uma entrevista de rádio na década de 80, George Harrison declarava: But what I'd really like to do next is, not particularly my own album, is to do an album with me and some of my mates. Com Jeff Lynne, produtor do álbum Cloud9 de 1977, dizendo que desde o começo das sessões para esse disco, George já comentava querer fazer um projeto com uma banda. O nome, Traveling Wilburys, surge de uma fala de Jeff, que quando algum erro aparecia durante a gravação do álbum, ele dizia "Wilbury in the mix", que em português fica algo como a gente enterra na mixagem. Aí esse Wilbury se torna Wilbury, formando então Traveling Wilburys. A gravadora de Harrison pediu para o artista gravar uma música nova pro lado B do single This Is Love, e ele viu isso como uma oportunidade para formar a tal banda que ele queria. Com Jeff produzindo o single, eles convidaram Roy Orbison para fazer os vocais da música. E durante o jantar que eles estavam definindo, George fez uma ligação para o seu antigo amigo desde a década de 60, o Bob Dylan, que fala que os artistas podem usar o estúdio que ele tem na garagem dele. Em seguida, George faz uma visita na casa de Tom Petty para pegar a guitarra que tava lá na casa dele, já que o Petty estava usando durante o turnê com Dylan. Ele também é convidado a visitar a sessão de gravação do compacto. Então o resultado da sessão foi o single Handle With Care, assinado sob o nome de Traveling Wilburys, com os artistas assumindo pseudônimos e cada um sendo um personagem, sendo todos irmãos do mesmo pai. Com Roy escolhendo o nome Lefty Wilbury em homenagem a Lefty Frizzell, Jeff escolhendo Otis Wilbury em homenagem a Otis Redding, Perry se torna Charlie T. Wilbury Jr., George é o Nelson Wilbury e Dylan se torna Lucky Wilbury. A gravadora achou o single muito bom para ser um lado B, então pediu para a banda gravar um LP completo. E com o álbum gravado ao decorrer de 10 dias, em maio de 1988, sai nas lojas Traveling Wilburys Volume 1. As sessões de gravação seriam na casa de Dave Stewart, ex-membro do Eurythmics, e conhecido de Tom Petty, já que havia produzido seu álbum de 85, Southern Accent. Os cinco sentavam com seus violões e começavam a escrever as músicas, com tudo sendo escrito e gravado na hora. We just put like 5 chairs around the kitchen and then put the microphones up. And that's it. So all them guitar parts, all them acoustic guitars are just in this kitchen. Com as vozes sendo gravadas separadamente em outros cômodos da casa durante o período da noite. Apesar de sempre ter algum que compunha mais da música, todos contribuíam para as letras e melodias. As sessões duravam até tarde da noite, com os ensaios parecendo uma grande festa de amigos. It wouldn't be unusual for Jeff and George to show up at my door with a case of beer and play ukulele till dawn. Depois das bases estarem prontas, as fitas voaram até Londres, onde nos estúdios de Harrison, com os Side Wilburys, Jim Keltner na bateria, Ray Cooper na percussão e Gene Horn no saxofone, eles iriam terminar as faixas. De acordo com Perry, as gravações de disco foram alguns dos melhores dias da sua vida. Afinal, eram apenas bons amigos que sabem fazer música se divertindo. The whole experience was just some of the best days of my life, really. And I think it probably was for us all. Com o álbum pronto, sai nas lojas em outubro de 88 Traveling Wilburys Volume 1. Todos os créditos do disco sendo para os pseudônimos dos irmãos Wilburys. O disco abre com Handle With Care, uma bela balada, a música responsável por juntar a banda. Bem,
Dizer que parece que foi feita para a voz de Roy Orbison é até uma repetição, porque ela realmente foi feita para sua voz aveludada, que transformou a doce canção de amor em outro nível, principalmente durante a ponte. E o refrão cantado por todos, você simplesmente consegue sentir o clima divertido do estúdio só de ouvir a música. Seguimos com Dirty Word, traz Dylan nos vocais principais, apesar do resto da banda se revezar durante a ponte e fazer as harmonias. É uma música basicamente sobre sexo. É o Bob Dylan sendo Bob Dylan, né? Um tarado que sabe fazer música boa. E realmente, essa ponte da música é outra coisa. Com todos se revezando, novamente, a gente sente a diversão do estúdio. Um sentimento que fica durante o álbum todo. Apenas um grupo de amigos se divertindo. Pra cota de rockabilly dos anos 50, Rattled foi escrita basicamente pra Harrison mostrar que sabe fazer uma música no estilo de Carl Perkins e o Orbison das antigas. E é claro, pra ele mostrar todo o seu poder de um vocalista de rock. É uma faixa doce que anda bastante nas rotações das minhas playlists, sendo facilmente uma música que sairia pela Sun Records. Last Night é o tipo de música simples, ditada pelo refrão, que vai grudar na sua cabeça por 2 semanas. É uma boa canção e divertida, não tem muito o que falar dela, exceto a doce voz de Tom Petty nos aconchegando e uma ponte de Roy que dá um tesão absurdo. Esse cara é realmente um dos maiores cantores do mundo. O lado 1 se encerra com Not Alone Anymore, uma das poucas músicas de discos cantada por apenas um membro da banda. Jeff Lynne escreveu essa música como forma de remontar as músicas dos primeiros álbuns do Roy. E essa ideia foi uma bela sacada, já que a música realmente parece algo que estaria no álbum solo dele. Eu consigo muito imaginar o Roy cantando essa música junto do Buddy Holly e do Carl Perkins. Virando o disco, o lado 2 abre com Congratulations, uma balada sobre términos, porém com um toque de humor, já que aqui Dylan está dando parabéns para a pessoa que conseguiu quebrar seu coração. Os arranjos e as harmonias aqui estão no ponto, com as harmonias vocais me lembrando muito os trabalhos de Brian Wilson no Pet Sounds. Heaven for the Light é uma das faixas mais esquecíveis, com um som mais genérico do disco, apesar de ainda ser divertida. Certamente a gente vê a influência de Jeff Lynne na banda há quilômetros dessa música, sendo um reflexo na volta de George à música pop e o cenário como um todo, basicamente afirmando que ele voltou pra música pra nunca mais ir embora. Seguimos com Margarita, o lado B de Handle with Care, uma música divertida. Eu já achei que isso deve ter sido cansativo de falar, mas as músicas realmente estão sendo divertidas aqui. E você sente bem. E aqui essa música tem alguns poucos versos que conta a história de um homem cansado que avistou uma menina chamada Margarita. A música tem aquele sentimento de filme de verão na ação da tarde. É bem bacaninha. Agora chegamos em Twitter and the Monkey Man, uma das músicas favoritas da história. Simplesmente minha cabeça começa a cantarolar essa música do nada, e pra mim é uma obra-prima desse disco. A letra conta a história de 2 traficantes, um policial disfarçado e a irmã do policial que tá apaixonada por um dos traficantes. Eu acho muito legal que fica subentendido o fato do Twitter ser uma mulher trans. That Tweeter was a Boy Scout before she went to Vietnam, and then knew him long before he ever became a Jersey girl. A escrita de Dylan é realmente assertiva e o arranjo ajuda demais, com os pianos e quebradas durante o refrão que dão uma ênfase à música, da qual Tom Petty teve um certo costume de tocar durante seus shows por alguns períodos. O segundo single do disco é o que fecha o álbum, End of the Line, uma música que parece um clássico do Heartland Rock, sendo totalmente algo que te dá um sorriso na cara assim que você escuta, sendo uma ótima conclusão para o disco que recebeu indicações ao Grammy, como de melhor álbum e levou para casa o prêmio de melhor performance de grupo de rock. I'm nobody's child. I'm nobody's child. O álbum foi um sucesso e deu um novo vigor à carreira de Roy Orbison, que estava para lançar um novo álbum solo produzido por Lynne, Mr. Grow, que também foi recebido com boas críticas. Mas, apenas um mês após seu lançamento, Roy sofreu uma parada cardíaca que veio a ser fatal. Assim, nosso eterno Lefty Wilbury nos deixou. Com George Harrison declarando que estava apenas esperando os outros Wilburys terminarem de serem artistas solos para retomar o projeto, a experiência especulava que quem iria substituir o Roy nesse segundo projeto seria o Roger McGuinn do The Byrds. Mas tudo veio a chão quando Jeff Lynne disse: "Nos tornamos essa espécie de unidade, sabe? Nós somos bons amigos. Sabíamos que iríamos fazer o próximo, e agora seria só nós 4. 1989 foi um ano de aventura solo para Bob Dylan com seu disco Oh Mercy e Tom Petty com Full Moon Fever, que contava com a produção de Jeff Lynne, além das participações de George Harrison e a última gravação de Roy Orbison. Em março de 1990, o grupo se reúne para gravar o cover de Nobody's Child, que seria lançado como um compacto beneficente idealizado por Olivia, a esposa de George. Logo após isso, começariam as sessões para o que se tornaria o segundo álbum dos Wilburys, com todos assumindo novos nomes agora, já na nova redefinição após a morte de Roy. Petty se torna Muddy Wilbury, em homenagem a Muddy Waters. Bob se torna Bull Wilbury,
Line vira Clayton Wilbury e George é o Spike Wilbury. Por conta dos shows da turnê de Dylan, ele chegou no estúdio e foi o primeiro a gravar as vozes para todas as músicas. E o processo de composição foi bem diferente. Enquanto o primeiro demorou 10 dias, aqui foram 3 meses para a produção do LP. O disco é dedicado a Lefty Wilbury e chegou às lojas em 1990 com o nome de Volume 3. Uma piada que George pensou para confundir os fãs. O disco abre com She's My Baby, o primeiro single do álbum. Claramente vemos maior influência do hard garage rock, com as guitarras mais pesadas, mescladas com os estilos de composições dos clássicos de Hardland que marcaram tanto o primeiro disco. É uma boa introdução para o que vem, já mostrando que esse é um projeto completamente diferente. Seguimos com Inside Out, a primeira música gravada para o álbum. É uma música sobre ecologia disfarçada, se tornou quase que uma piada interna da banda que tudo tá virando amarelo. It's kinda yellow, it's kinda yellow. Esse continua pelo decorrer da letra inteira, que realmente traz de volta o sentimento upbeat do primeiro disco e se encaixaria facilmente em um disco solo do Harrison. If You Belong To Me é uma música solo do Bob Dylan. Realmente não me surpreenderia se estivesse em algum Love and Death ou Under the Red Sky. É uma boa música, até bem fofinha. Eu gosto quando o Dylan fica romântico. O instrumental é o clássico, temos 4 violões, uma linda bateria e um baixo bem baixinho. A próxima é The Devil's Been Busy, uma das músicas que eu mais curto do disco. E até mesmo uma linha de guitarra que lembra as citas que o George tanto ama. Essa aqui parecia que seria algo do tipo de um disco do Tom Petty. Acho que a maior diferença entre esse disco e o primeiro é que no primeiro realmente a gente tinha um grupo. Aqui parece que é músicas de disco solo sendo feitas com a ajuda um dos outros. Mas ainda tá legal até aqui. Seven Deadly Sins é uma homenagem às músicas dos anos 50, tava faltando isso. E aqui é muito bem feito, eles conseguiram adaptar de uma forma que a voz de Dylan se encaixaria nas músicas e as harmonias foram muitas bem feitas. É uma clara homenagem ao Roy, e uma das boas homenagens, apesar de se tornar um pouco cansativa no meio da música. O lado A se encerra com Poor House, uma clara homenagem às músicas de caipira, como Hank Williams. E eu gosto desse tipo de música, eu adorei a faixa, é um toque moderno pro estilo. E o Tom Petty cantando fica melhor ainda, porque nada melhor do que um cara que sabe o que é ser caipira pra cantar isso. Porque pra quem não sabe, o Tom Petty realmente viveu como um caipira estadunidense. O cara é lá de Gainesville, na Flórida. Ele viveu como um caipira do sul, tá? Eu li a biografia dele e tal, eles falam muito disso. Eu acho isso muito legal, que ele continua homenageando, né, esse lado do caipira americano aqui. O lado B abre com Where Are You Last Night? Uma boa música, com Dylan e Harrison dividindo os vocais. Ficou algo bem legal. Não é tão incrível, apenas bom. Eu não coloco pra ouvir, mas ela toca no meio das playlists e eu não tiro. Cool Dry Place é uma mistura do country com blues que vai ficar na sua cabeça por 2 semanas. Uma música massa que seria beneficiada se os vocais fossem divididos. New Blue Moon aparenta ser uma homenagem ao clássico do pop americano, Blue Moon, sendo um novo toque na canção. Devo admitir que é uma boa música, um pop chiclete. A próxima é You Took My Breath Away. É uma outra homenagem ao do-op clássico dos anos 50, que realmente funcionaria muito melhor na voz do Roy. Mas aqui o Perry conseguiu dar um jeito de que ficasse bonito na sua voz, e sem dúvidas é um dos melhores destaques do disco. E pra encerrar, nós temos Wilbury Twist, o principal single do álbum. É o hino não oficial dos Traveling Wilburys. Uma música divertida sobre uma dança inventada e coisas malucas. Essa provavelmente é a música que muita gente ouviu. Pela primeira vez ouviu a banda. Eu incluso, eu não sabia, assim. A primeira vez que eu ouvi apareceu numa playlist de rock clássico. E eu já escutava Bob Dylan, já escutava Beatles, já escutava Elo. E eu não fazia ideia que eram esses caras juntos na banda quando essa música tocou. Eu achei essa música legal, eu lembro que eu de colocar na playlist e tal, achei legal. E muitos anos depois descobri que era desse grupo de gente que eu gostava tanto. Isso foi bacana, eu acho que isso aconteceu com muita gente, pelo que eu já ouvi pela internet. O álbum teve boas vendas, chegando à colocação de um álbum de platina, porém não teve nenhum sucesso radiofônico ou crítico do primeiro, e marcaria o fim da trajetória dos Wilburys. No seguinte, em 1991, Eric Clapton levaria George para uma turnê no Japão, o que seria suas primeiras apresentações em quase 20 anos. Durante esses shows, foi considerado uma turnê dos Wilburys, com Harrison expressando esse desejo, mas nada foi conclusivo. Como cada um seguiu seu caminho, mas ainda fazia algumas parcerias entre si, como Line, que produziu os álbuns Into the Great Wide Open e Highway Companion, com Tom Petty, além de Brainwashed, com George Harrison. Porém, a morte de George deu fim definitivo para o que poderia ser uma volta da banda, já que todos diziam ser um projeto de George que só queria passar um bom tempo com os amigos. All things must pass.
Em homenagem a George, foi organizado o concerto beneficente Concert for George. Eli e Perry tocaram Handle with Care. Dylan não pôde participar por compromissos pessoais. Desde então, a música tem sido parte dos shows tanto de Jeff Lynne quanto de Tom Petty and the Heartbreakers, que às vezes ainda costumou tocar Twitter and the Monkey Man durante sua turnê em 2013. Perry veio a falecer de forma inesperada em 2017, apenas uma semana após a conclusão de sua turnê de 40 anos dos Heartbreakers. Assim, sobrando apenas 2 dos Wilburys originais vivos. Por uma triste coincidência, são justamente os que tinham menos intimidade entre si. Dylan faz shows até hoje, estando em turnê no momento que eu tô gravando esse vídeo, e Jeff Lynne acabou de terminar sua turnê de despedida, se aposentando dos palcos esse ano de 2025. Ainda podemos afirmar que o legado dos Wilburys se mantém, tendo em vista que Handle with Care ainda é tocado em diversas rádios de rádio clássico, e todos seus componentes, mesmo aposentados ou já falecidos, ainda trazem influência no mundo da música. O fato de que a gente pôde ter um gostinho de tantas mentes geniais juntas já demonstra algo lindo dos Traveling Wilburys que provavelmente nunca irá se repetir na história da música.